todas e a todos, bem-vindas aqui a este 23º encontro do Cova da Beira Converge. Nós estamos agora a fazer 2 anos e 2 meses, precisamente. Foi em novembro de 2022 que começámos aqui, neste espaço, neste auditório, precisamente. Eu, antes de mais, queria agradecer, para além da vossa presença, queria agradecer também à UBI por nos ter acolhido tão bem desde o início. A UBI é a nossa parceira, juntamente com a Câmara Municipal do Fundão, da Covilhã, a Câmara Municipal da Covilhã e com a Câmara Municipal de Belmonte. Portanto, faz aqui o conjunto dos 4 parceiros institucionais do Cova da Beira Converge. E eu queria agradecer, porque a UBI tem-nos disponibilizado sempre, para além dos espaços dos encontros, tem feito algo muito importante, e queria agradecer especificamente à Anabela Diniz, porque ela tem sido aquilo que, a meu ver, representa o que deve ser um bom exemplo da Academia a fazer parte dos movimentos de cidadãos. Portanto, a Academia junta-se mesmo, e a Anabela está connosco desde o início, completamente, dedicadamente e entregue ao processo, ajudando-nos de tantas formas diferentes, quer seja ao nível da reflexão, quer seja a sua presença como moderadora de encontros, quer seja a emprestar máquinas de café, é um bocadinho de tudo. E por isso queria agradecer à Anabela. A Anabela depois vai poder fazer aqui também a apresentação e, portanto, a perspectiva dela do que tem sido acompanhar estes 2 anos de Cova da Beira Converge. Então, eu hoje queria dar um pouco... Perdão. Exatamente, para não dar aquele passo mesmo. Ok. Então, eu hoje gostava de partilhar convosco um bocadinho o que tem sido esta jornada dos 2 anos e partilhar o que têm sido alguns momentos importantes e partilhar também aquilo que têm sido, talvez, as nossas principais aprendizagens e um bocadinho da nossa história. E eu queria começar isto, começando talvez mesmo pela raiz. Esta árvore, ou seja, vamos vê-la como se fosse o crescimento da nossa árvore. O Cova da Beira Converge já é uma árvore bebê, 2 anos, mas já tem os seus frutos, tem os seus frutos e que são ainda não muitos, mas já são coloridos e diversos. É um movimento muito plural e é este crescimento desta árvore que eu queria vos falar. Como estava a dizer, penso que está tudo ok, já com a produção perfeita. Ok, então, começando esta história pelas raízes. O que é que deu origem a tudo isto? E para remeter-nos aqui à nossa Cova da Beira e ao PRIP, que é o promotor desta iniciativa. O PRIP é o Proud Research Institute de Portugal. Para quem não conhece, esta associação está ligada a este modelo socioeconómico que é Progressive Utilization Theory, ou PROUD. Então, a associação pretende fazer investigação e fazer projetos e divulgação deste modelo socioeconómico alternativo ao capitalismo e que defende princípios como a democracia económica. Hoje em dia nós assistimos a, talvez, alguns exemplos de democracia política a acontecer e que podemos ver em eleições em Estados Unidos, etc., os resultados que dá. Ou seja, o que nós sentimos é que a democracia política não pode ser a única presente, tem que haver democracia económica, porque podemos votar
podemos ver os exemplos que às vezes não correm assim tão bem. Mas se não houver um modelo no qual atuamos neste sistema que criámos juntos, que promova uma possibilidade de todas as pessoas poderem viver de forma justa e terem acesso àquilo que são as suas necessidades mínimas, mas não só, poderem ter uma vida com qualidade, haver bem-estar para todas as pessoas. E não faz muito sentido, ainda após tantos anos de organização social, nós ainda continuamos, como agora saíram as notícias, com termos os multimilionários a fazerem 2 bilhões mais de euros. Então, nós conseguimos ver como a desigualdade continua a aumentar e, por isso, esta proposta de apresentar um modelo alternativo, económico alternativo e viável, e há aqui esta proposta do Proud. E Proud, ele fala de nós começarmos. Como é que começamos tudo isto? Como é que começamos a implementar um novo modelo? Tem que ser ao nível local. E, portanto, falamos desta proposta concreta. Proud tem uma série de sugestões muito específicas para a implementação deste novo modelo ou sistema, mas começando com este, é o Block Level Planning. O Block Level Planning significa exatamente este planeamento centralizado e participativo, com a especificidade de ser ao nível do bloco. Ou seja, significa que é implementado numa região não maior, com não mais de 100 mil habitantes. Porque nessa região nós conseguimos ter a escala suficiente para poder implementar algumas medidas e políticas locais para essa região que tenham impacto, portanto tem essa escala, mas é pequeno o suficiente para nós conseguirmos saber os problemas e as necessidades das pessoas com proximidade. Nós conseguimos relacionar-nos e conseguimos mobilizar mais facilmente. Portanto, é esta a proposta de Proud. Começamos pelas bases e as pessoas têm que estar envolvidas, porque a economia centralizada vai decidindo uma série de modelos e sistemas e estratégias de como nós deveremos atuar ao nível local. Aqui é o contrário. Portanto, seria exatamente a proposta da base para o geral. E este Block Level Planning tem exatamente como objetivos garantir as necessidades mínimas da população, para além de garantir estas necessidades mínimas, aumentar a qualidade de vida e, portanto, trazer bem-estar e trabalhar para alcançar a autossuficiência de uma biorregião. Importante reforçar que este bloco, o importante é que seja uma região que tenha características comuns, que sejam culturais, que sejam geográficas, climáticas, etc. Portanto, aqui começa, isto é para dar um enquadramento para quem se calhar poderia não ter ainda se familiarizado com o que PRIP trabalha e o que é Proud. É só um ponto de partida, Proud tem muito mais. Mas foi isto que nós começámos então com um Block Level Planning, um diagnóstico participativo, e começou em 2020. Vou fazer agora assim o panorama muito rápido de como foi este processo inicial, mas nós começámos, para além de fazer uma investigação sobre os dados que estão disponíveis na região, para conhecermos melhor a Cova da Beira, fomos fazer entrevistas a 32 organizações locais, entre elas estão várias as autarquias e não só, organizações não governamentais, e fomos para visitas aos mercados e sessões com a comunidade. Em vários locais fomos nos encontrando e fazendo exatamente esta questão do que é que as pessoas sentiam que eram as principais necessidades, as principais problemáticas na Cova da Beira. Com isto, deu origem a um diagnóstico participativo. Existe, ele está disponível na nossa página, portanto, se vocês quiserem consultá-lo na página do covadabeiraconverge.pt, vocês podem aceder a tudo o que foi os resultados. Obviamente que hoje não vou aprofundá-lo aqui, não nos daria tempo para tudo, mas só dizer que estas foram, assim, na base destas organizações, algumas das coisas que surgiram, para além do despovoamento e envelhecimento da população, que é sempre muito
referido como uma problemática ou uma necessidade, achámos interessante as pessoas falarem muito da falta de cooperação e de haver planos estratégicos e das pessoas se unirem para poderem planear para a região. O que era precisamente aquilo que é a proposta do Block Level Planning, é as pessoas unirem-se para planear para a sua própria região. E, portanto, foi a partir daqui, e precisamente sentindo o reforço da necessidade de haver este planeamento com as pessoas, que nós demos início ao Cova da Beira Converge, e indo para a nossa árvorezinha que está agora a crescer, o primeiro rebento, aquele que nós temos, uau, já está com vida. Então, este primeiro rebento foi precisamente aquele que estávamos a reforçar aqui, o primeiro encontro, a 9 de novembro de 2022, na UBI. E este foi um momento muito interessante para quem o viveu, esse peso e aquilo que nos foi dado como feedback, pela quantidade de pessoas. Vieram ao longo de todo o dia, portanto foi um dia completo e cheio. Ao longo de todo o dia vieram quase perto de 100 pessoas, vieram 99 pessoas ao encontro, aos diferentes momentos, e isso deu-nos uma certeza muito clara da vontade que os cidadãos têm de agir e de, se ainda existe uma esperança neles de que pode ser diferente e que eles podem ter um papel nisso. E pronto, como dizia, este foi um momento, este arranque, este primeiro encontro, onde houve mostra de artes locais, houve performance, mesas redondas, e portanto foi também aí que nós demos o início dos nossos grupos de trabalho temáticos. Portanto, em termos da governança da Cova da Beira, da Converge, do Cova da Beira Converge, nós organizamos por grupos de trabalho temáticos, foi assim que foi o arranque. E começámos com estes grupos: ambiente, agricultura, cultura, educação, justiça e bem-estar social e planeamento territorial. Estes foram os que tiveram origem neste arranque do Cova da Beira Converge. O planeamento territorial foi o único que ficou por 2 sessões, deixou de existir após 2 sessões. O resto dos 5 grupos, eles mantiveram-se até agora, e depois já houve algumas alterações que já vou partilhar convosco. Mas foi isto, foi sentido no dia, foi sentido esta, acho que pode ser exemplificar esta imagem, muito entusiasmo, muita alegria, muita energia, toda esta esperança e que as pessoas estavam assim. Foi com isto tudo, com esta energia que veio deste dia. Estamos a ver aqui caras que vêm desde esse início, que nós começámos o Cova da Beira Converge, e foram assim que começaram os encontros do Cova da Beira Converge. Portanto, o que foi caracterizado e o que caracteriza o Cova da Beira Converge são encontros mensais que fazemos pela região da Cova da Beira, em que incluímos Covilhã, Belmonte e Fundão. E, portanto, fomos tendo estes encontros, onde tinha assim uma participação bem forte nos primeiros encontros, grupos com 30 pessoas, 20 e tal pessoas, 40 pessoas, e tivemos e fomos também percorrendo diferentes lugares. A nossa intenção era aproveitar os encontros mensais para dar a conhecer as diferentes organizações que existem na região e que se calhar muitos de nós não conhecemos. E assim foi, que fomos muito bem acolhidos em diversas organizações, instituições, associações locais. E fomos trabalhando muito aquilo que é a visão, a missão, os objetivos, o manifesto do Cova da Beira Converge. Resumindo a visão, podemos vê-la aqui, e em conjunto construímos esta visão de querermos uma ecocomunidade resiliente, autossuficiente e próspera. É bem ambicioso, mas é entusiasmante e é o que as pessoas sentem que faz sentido, precisamente trabalhar nesta autossuficiência. Então os grupos de trabalho continuaram
a reunir, portanto, tem grupos de trabalho temáticos. E a determinada altura passámos a ter mesas redondas, passámos a ter, nos nossos encontros, momentos abertos ao público em que trazíamos temáticas que consideramos que nos ajudariam a alcançar a nossa missão. Fomos percorrendo diferentes lugares, com debates bem entusiasmantes, e também fizemos visitas. Houve alguns dos encontros que foram dados, fizemos algumas visitas, e muito característico também algumas danças. Portanto, de terminarmos os nossos encontros com esta energia da dança. Ok, então, assim, em termos gerais, e para vocês terem um panorama total de tudo o que aconteceu até agora, lá desde 2022, fomos percorrendo todos estes encontros, até chegarmos agora, 2025, estamos no 23º. Portanto, posso ter um apontador que não sei. É. Ora bem. Ok, então, sim, já agora para terem a ideia que fomos percorrendo este caminho e percorrendo aqui, então, esta imagem também está no nosso site, os diferentes lugares que fomos visitando. E a determinada altura, a partir exatamente de outubro de 2023, foi quando começámos a ter as mesas redondas. E aqui vocês podem ver os diferentes tópicos que trouxemos. Desde moedas locais, cooperativas, gestão da água, comunidades regenerativas, agricultura regenerativa, bem-estar social. Este foi o primeiro momento do Grupo da Cultura. Utopia! O primeiro fim de semana de onde dá um arranque deste projeto, que já vamos depois falar melhor. Até à educação, saúde mental, não sei se vocês conseguem ver bem, e democracia económica. Fizemos também um momento de arraial, fomos para a rua, o Cova da Beira Conversa foi para a rua, até à mineração, habitação, energias renováveis e floresta. Estes foram todos os tópicos que foram abordados até agora. E isto trouxe uma riqueza incrível àquilo que é, ao trabalho que os grupos estavam a fazer e ao que os cidadãos e as organizações envolvidas puderam também aprender sobre a nossa região e aprender sobre alternativas em cada uma destas áreas. Ou seja, o que é que se pode fazer diferente em cada uma destas áreas na Cova da Beira. E para melhor, para trazer exatamente esta ecocomunidade próspera e autossuficiente. Ok, então, só para dar uma forma breve, o Cova da Beira converge em números, portanto tivemos os tais 23 encontros e 13 deles foram temáticos. Tivemos uma média de 20 pessoas com presenças em cada encontro, sendo que foi também muito alto e baixo. Alguns no início tivemos bastante mais e depois um pouco menos, mas a média manteve-se nos 20. Temos neste momento 141 membros no nosso canal do Telegram, que é uma forma de comunicarmos entre uns e outros. Enviamos com frequência, com muita regularidade, uma newsletter, onde resumimos o que vem de resultado destes encontros e o que é trabalhado nos encontros. Portanto, tem muita informação disponibilizada para quem quiser. Temos 19 locais diferentes que visitamos em toda a Cova da Beira, em cada um dos encontros. Temos uma equipa de 3 pessoas, e aqui falo da incansável Sara, que é a nossa designer e que faz coisas lindas. O Ricardo, toda a gente conhece, a alegria e a simpatia, o nosso host. Pronto, e junto meu. Esta é a equipa base, obviamente, a equipa que trabalha, 2 de nós a part-time, 1 a full-time, mas é a equipa que está afeta a este projeto, e depois temos, obviamente, todos os voluntários e todas as pessoas que participam e que ajudam a concretizar e realizar tudo isto. Temos também 37 organizações parceiras, organizações da Cova da Beira, desde da área da educação, da cultura,
os próprios dos municípios, que já falei, e aqui a UBI. Temos 37 organizações que, de alguma maneira, contribuem para o Cova da Beira Convés ou estão relacionadas com os projetos que desenvolvemos. Temos 6 mentores, e aqui, se calhar, vou relembrar, ou para quem não os conhece, é um grupo de pessoas que, digamos, que nos vão acompanhando pela sua experiência ou especialidade ou conhecimento. Eles vão nos apoiando e aconselhando. E estes mentores vão desde o nível mais internacional e global até o nível mais local. Por isso temos James Gilligan e Satya Tanner, são 2 dos nossos mentores. O James Gilligan, ele faz parte de uma organização que se chama Economic Democracy Advocates, e ele tem experiência como consultor e analista na área do desenvolvimento. Trabalhou já durante muitos anos para as Nações Unidas como consultor. A Satya tem especialidade em liderança e desenvolvimento e estudos de futuros, e ambos estão ligados com a rede internacional de Praga. Depois, se alguém tiver mais curiosidade, nós podemos falar sobre isso. Temos o professor José Pires Manso, e esse é daqui, é da UBI, é o professor catedrático na UBI, o professor catedrático na Universidade de Lisboa. Ele é doutorado em Economia e tem-nos acompanhado também desde o início. E depois temos pessoas, para lá, bem conhecidas, eu acho que... E temos o Bruno Ramos como nosso querido mentor, que ele tem assim, a área da comunicação como a sua paixão e o seu talento, e nos vai ajudando sempre muito com a sua experiência também que teve no âmbito de projetos de desenvolvimento local, muito relacionados com a ADX Tours, Aldeias de X, portanto tem aqui esta experiência que partilha connosco e nós agradecemos. Temos a Anabela Diniz, obviamente, que sempre desde o início também nos tem acompanhado, e portanto a sua ligação é como pró-reitora na área financeira da UBI, mas está muito ligada à área do empreendedorismo social, nesta medida acompanha-nos. E temos o nosso querido Alexandre Silva, ele faz parte da Ananda Kalyani. Ele, para além de especialista pela sua experiência de vida, a vivência na Ananda Kalyani, portanto, esta comunidade regenerativa, e onde também está dedicado a projetos de agricultura regenerativa, ele faz aqui sempre a ponte entre isto e a tecnologia, mas, algo que não está ali, devia estar, ele é o nosso especialista em danças. É quem nos facilita as danças nos encontros do Cova da Beira Convés. E, portanto, temos este grupo muito querido e esperamos que tenhamos outros mentores que se possam também juntar como nossos conselheiros e que nos vão acompanhando. Ok, então, disto tudo também tivemos 83 pessoas convidadas nas mesas redondas. Para dizer que criámos aqui um ecossistema de pessoas que vieram muito, muito rico. E podemos ver, porque nós tivemos 13 encontros, portanto, ter 3 pessoas, ter 83 pessoas nestes 3 encontros temáticos, significa que temos um rácio de 6 pessoas como convidados. E essa foi também uma aprendizagem, ou seja, nós tentamos não trazer tantos convidados para as mesas redondas, mas às vezes o nosso entusiasmo é tal porque e esta pessoa, e esta pessoa, e esta pessoa é incrível, são incríveis, então acabamos de fazer convites e depois as pessoas dizem que sim, então elas vêm todas. E bom, mas sim, é uma aprendizagem que vamos tentar regrar-nos nos nossos convites. Mas este ecossistema, então, traz-nos pessoas de tantas áreas diferentes que sentimos que, e até pelo que eles nos vão partilhando, que estão sempre disponíveis para apoiar o Cova da Beira Convés, desde a área da agricultura, florestas, cultura, comunidades regenerativas, mineração, filosofia, bom, tantos outros que não estão aqui. Mas esta riqueza toda, e voltando aqui à nossa história da Arno, fez com que consideramos que, após isto tudo e nestes encontros todos, um dos primeiros frutos
se calhar aquele que nós sentimos como um dos mais importantes são exatamente as conexões. São as ligações que fazemos entre nós. E sentimos isto não só por aquilo que já sinto agora no peito, que é a ligação que tenho com muitas pessoas aqui, mas porque sabemos que é fundamental para qualquer movimento de cidadãos e de organizações. Podemos ter projetos e ideias e planos incríveis, extraordinários. Se não conseguirmos estabelecer conexões entre nós, não vamos trabalhar juntos, nada vai acontecer. Então, valorizamos muito estes momentos de amizade, de convívio, de partilha. Tudo isto vai fazendo com que queiramos fazer mais e mais juntos. Isto reforça os laços reforçam o movimento em si. Cá está, não é? Lá está o nosso especialista em ação, com as danças e estes momentos de alegria também partilhada, de cooperação, onde, não é? Trabalhamos juntos e com todos os desafios que isto tem associado, trabalhar juntos, também cooperamos muito e trabalhamos aquilo que dissemos que é um dos frutos fundamentais, a confiança e a empatia e a ligação entre cada um de nós, a cumplicidade. E, portanto, sentimos que este é o núcleo do movimento. E passando para outra etapa, que se calhar temos frutos, temos muitas coisas boas a acontecer, mas quando estamos a crescer há sempre as dores do crescimento, ou há a folha que cai, o galho que se parte, há coisas que não correm bem no meio do crescimento. E, portanto, nós também temos aqui muitos desafios. E ainda bem, ficamos muito agradecidos com estes desafios, porque é por isso que também temos continuado a crescer e a desenvolver. E aqui gostava de partilhar este gráfico. Foi partilhado num dos encontros do Copa da Beira Converge pelo nosso querido Ricardo. E ele trazia, portanto, isto é um gráfico que está associado à questão das comunidades de aprendizagem e, portanto, tem a ver com, precisamente, o que é o movimento, portanto, da energia e dos níveis de visibilidade que se conseguem ver quando estamos a falar de comunidades de aprendizagem. E, portanto, nós sentimos exatamente estes movimentos dos altos e baixos. Mas analisando ainda um bocadinho melhor, portanto, aqui a amarelo nós temos aquilo que consideramos, na metodologia do Cova da Beira Converge e deste Global Planning aplicado, as diferentes etapas do processo. Portanto, nós começamos por haver aqui uma energia muito forte inicial que é necessária nesta fase de mobilizar. E, portanto, aqui, como podem ver, isto no fundo fala-nos de um foguetãozinho que está a tentar chegar ali à Estação Espacial da Lua, não é? É como se fosse. No início é preciso muita energia. Portanto, esta mobilização. E depois de haver este momento inicial, e nós podemos ver isto completamente após os primeiros encontros, de uma energia incrível, um entusiasmo incrível, o que é que acontece? Começa a energia, começa a descer. E aqui começam os desafios. As pessoas começam a não vir, as pessoas começam a não aparecer, começa a ser difícil trabalhar em conjunto, começa a não conseguir perceber como é que é o ritmo de trabalho daquele, ou como é que qual é o tipo de abordagem. Portanto, aqui começam a haver estas dificuldades. Mas, bom, havendo persistência e muita vontade, continua-se, persiste-se, e aqui já vamos numa fase de co-iniciar, ou seja, já começamos algo juntos, já temos alguns planos a fazer juntos. Passamos outra vez para outra fase que necessita de muita energia e, bom, eu acho que, só resumindo, não entrando em grandes detalhes, mas agora estamos também muito numa fase de manter e de implementar isto. Sim, sentimos os altos e baixos, eles aparecem, eles estão aí. Portanto,
só para dar esta ideia que podemos assemelhar, podemos pôr como semelhança ou uma metáfora, Cova da Beira converge como, ok, nós queremos enviar um foguete para a Lua. E eu acho, refletindo bem, eu até acho que não é só um foguete, porque, como eu dizia há pouco, um foguete, ele tem as peças todas já alinhadas e planeadas e aquilo já está tudo encaixado para a sua função de chegar à Lua. Agora nós temos aquilo que é, cada um com os seus ritmos. Há pessoas que gostam de ir muito rápido, há pessoas que gostam devagar. Há pessoas que estão com a mente, não, isto que é bom é fazer, implementar coisas, temos que agir e fazer já ações. Outras não. Outras estão a dizer, não, nós precisamos de refletir. Na verdade, o Cova da Beira Converge é um espaço para refletir. Outros estão, mas é para a festa, querem é dançar e querem estar juntos. Portanto, isto cada um está no seu ritmo, cada um tem os seus momentos. Por isso, eu, refletindo sobre isto, eu acho que o que nós estamos a tentar fazer aqui não é enviar um foguete para a Lua, é fazer uma visita de estudo de foguetes para a Lua. Ou seja, nós somos muitos foguetes a ir para a Lua, cada um com o seu ritmo e, portanto, toda a entropia e sintropia que são estes momentos de tentarmos chegar a algum lado e de chegarmos a um lado que faça esta mudança completa. Aqui dizia, estes são os nossos maiores desafios. Como é que colocamos pessoas tão diferentes, esta diversidade que é tão rica, a trabalhar junta? E é aqui que tem sido, eu acho, uma das nossas principais aprendizagens. Mas, bom, apesar destas diferenças todas e cada foguetezinho aí a tentar chegar a algum lado nesta visita, temos tido também aquilo que são e que foram as propostas dos grupos de trabalho temáticos. Portanto, cada grupo de trabalho, eles tiveram um momento de identificar necessidades, de identificar problemáticas em cada uma das áreas e vieram com propostas concretas. Eu vou dizer que hoje vou partilhar, assim, tentando que seja de forma breve, mas no fundo estes são os resultados do Cova da Beira Converge em termos da parte do planeamento participativo. Nós vamos publicar o relatório e este relatório vai ter muito mais detalhe, um nível de detalhe que não seria razoável estar a apresentar aqui e, portanto, depois vocês podem ter acesso através do nosso site ou através de newsletter. Mas dando então a conhecer aqui os diferentes grupos, nós começamos com o grupo da agricultura e o grupo da agricultura foi identificando várias problemáticas ligadas à existência e continua a haver consideráveis monoculturas intensivas na nossa região. Isto significa também que continua a haver o uso de muitos químicos na produção agrícola. Sente-se que existe uma pouca diversidade de produção ou existe muito potencial agrícola que ainda não está a ser utilizado. Há também os produtores locais têm muita dificuldade em escoar e vender os seus produtos e por isso mesmo muitos destes produtores não têm contabilidade organizada. Porque os produtores não têm contabilidade organizada, há pequenas lojas que não podem vender os produtos, porque eles não passam fatura e eles precisam de fatura. E nessa sequência todo o sistema, não é? Portanto, as escolas, as instituições locais, alojamentos turísticos, ou consomem pouco ou nenhuns produtos agrícolas. E, portanto, estas têm sido, foram das principais problemáticas e necessidades que foram apontadas. Como propostas, o grupo pretende fornecer cursos e formações de agricultura regenerativa, criar banco de sementes, criação de viveiros em espécies autóctones, criar uma plataforma que haja partilha de conhecimento agrícola sobre a agricultura na Cova da Beira, fazer também programas de visitas a quintas para que as pessoas possam conhecer in loco o que está a acontecer nestas agriculturas regenerativas, criar um polo de experimentação agrícola regenerativa na escola profissional
agrícola da Lagiosa e, portanto, aqui significa que estamos também muito próximo dos alunos. E a criação de uma cooperativa que dê apoio a esta problemática que se falou dos produtores não terem contabilidade organizada e, para além da contabilidade, também um apoio logístico e etc. A criação de um plano de soberania alimentar, precisamente honrando o propósito de criar uma ecocomunidade mais autossuficiente, é precisamente a ideia de que se possa criar sistemas alimentares locais, ou seja, criar estas cadeias curtas, aproximar os produtores daqueles que consomem, quer sejam instituições, quer seja o consumidor final. Ok, em termos da agricultura, está resumido, portanto, existem muito mais. Em relação à educação, pois a parte do envelhecimento e despovoamento foi um bocadinho transversal. Sente-se que o sistema educativo incita muito à competição, o programa educativo não estimula as crianças na sua criatividade, autonomia e ligação à natureza, ou estimula pouco. No fundo, o grupo também sentiu que tinha pouco conhecimento de quais eram as reais necessidades e problemáticas, ou seja, fez um pequeno levantamento, mas sentiu que era preciso aprofundar mais e saberem mais sobre isso. E daí que a proposta primeira que criaram foi de criar exatamente este inquérito com a recolha das percepções das principais necessidades para os alunos, aos professores e pais. Fazer também um mapeamento dos projetos educativos que existem na região, criar experiências ao ar livre, experiências educativas nas escolas, mas que ponham as crianças a brincar ao ar livre, dar formação em metodologias alternativas a professores e educadores, criar projetos de base comunitária ou reforçar, para além dos que já existem, ou seja, aprender mais tempo na rua, os saberes fazeres. A proposta de criar um conselho de educação, que significa juntar diferentes agentes educativos e que possam estes ter uma representação ao nível das autarquias e que pudessem criar um plano conjunto. Por fim, também a proposta de programas educativos intergeracionais e multidisciplinares que interajam também com a parte mais artística e criativa. Em relação ao ambiente, em termos de resumo, também sentiram que há uma falta de cooperação e um plano estratégico, lá está, que regulamenta ou regule a gestão dos recursos naturais no território. O despovoamento, a desertificação dos solos, como foi visto anteriormente, este tal elevado uso de herbicidas, de glifosato, a presença de monoculturas, portanto aqui muito em semelhança com a agricultura, e que a prevenção dos incêndios e a gestão de pós-incêndios era ineficiente. Em termos das propostas que surgiram, houve logo de imediato, como uma das iniciativas também, a criação de um movimento de coleta de lixo, uma criação de um grupo de guerrilla planting ou plantação consciente, portanto aí um grupo de pessoas que se mascaram, não precisa mascarar, é só plantar um bocadinho aleatoriamente, não é aleatoriamente, mas é à vontade, digamos, em vários locais e a lançar estas bombas de sementes. Fazer uma campanha para se realizar análises à nossa água, a água de consumo, a água que é utilizada para a produção agrícola, e, portanto, fazer uma campanha para podermos analisar se há presença de glifosato e onde. Criar uma rede ou uma assembleia de organizações ambientais da Cova da Beira. Mais uma vez estamos assim na perspectiva sempre de criação de colaboração, cooperação, formações, workshops de gestão do território e da água, do terreno e da água. Um projeto de reflorestação em grande escala, tão necessário aqui.
e a criação de grupo de embaixadores locais para o ambiente. Por último, e aquele que depois veio como um dos estruturais e que engloba várias das propostas anteriores, a Carta da Água, ou seja, é criar uma campanha para uma gestão consciente e sustentável dos recursos hídricos na Cova da Beira, e que vocês depois vão poder saber um bocadinho mais, porque é uma das iniciativas que vai serem apresentadas. E por último, nesta grande ambição, mas que existe em outros lugares em Portugal, outras autarquias, que fazem parte deste, autarquias sem glifosato. E, portanto, a intenção era implementar este projeto também aqui na Cova da Beira e, portanto, apoiar na transição para também fazermos parte das autarquias sem glifosato. A justiça e bem-estar social. Para além do despovoamento e envelhecimento, pôde salientar o encerramento de serviços públicos, escolas, centros de saúde, falta de oportunidades de emprego diversificadas ou atrativas também para a população, especialmente da população jovem, falta de mão de obra em algumas áreas, particularmente, por exemplo, na agricultura, um baixo poder de compra, ou seja, as pessoas continuam a não conseguir aceder ao que necessitam de forma tranquila, a habitação com falta de casas, ou as rendas elevadas, ou a especulação que existe, a necessidade. Este é interessante, portanto, o grupo da Justiça e Bem-Estar Social também estava muito preocupado no próprio conceito de justiça e de bem-estar social, ou seja, o que é isso de justiça, o que é isso de bem-estar social e que importância tem fazermos uma redefinição destes conceitos. E, portanto, como proposta também interessante da Justiça e Bem-Estar Social é a criação do grupo de cuidadores interno ao Cova da Beira Converge, ou seja, eles queriam partir de dentro, portanto, partir exatamente, a sua primeira proposta era virada para dentro, para o grupo do Cova da Beira Converge, e este grupo poder cuidar outros dentro do próprio movimento. Fazer-se um levantamento de projetos e de boas práticas nacionais que possam inspirar aqui a ação local, estimular a reflexão, como falava, Justiça e Bem-Estar Social, um mapeamento das organizações da Cova da Beira e fazer-se desde o micro, portanto, mais local, para o macro, ao nível nacional. Criar atividades com as organizações que já existem na Cova da Beira, criar atividades ou iniciativas que as possam reaproximar ou aproximar. A proposta do jornalismo positivo, portanto, darmos boas notícias com as boas coisas que estão a acontecer aqui e noutros lugares, isto para trazer cada vez mais uma maior positividade à nossa consciência, é isto que nos faz agir, ao invés do negativo que nos torna passivos, inativos. E a criação de um banco de horas, ou a partilha de competências, portanto, um bocadinho como, talvez, banco do tempo, ou algo relacionado com isso, em que nós podemos trocar as nossas competências ou os nossos serviços uns com os outros. E por último, a Cova da Beira também é uma região muito profícua em comunidades regenerativas, existem várias na região e não só, a nível nacional. Então, aqui a proposta de criar uma rede de comunidades intencionais e regenerativas para que elas próprias também se possam apoiar umas às outras, aprender e crescer juntas. E por último, a cultura. Que sentiam que existe uma fraca cooperação entre organizações e agentes culturais na Cova da Beira. A oferta cultural ou é pouco diversa ou não está muito articulada e, portanto, há sobreposição. Notaram que falta uma agenda cultural comum e que possamos saber o que é que acontece em cada um dos municípios. Não existe também um diretório, pelo menos é desconhecido, um diretório dos agentes culturais todos que existem na região, e isto pode se tornar muito útil para a agenda e para outras sinergias. Uma dificuldade dos artistas locais em promoverem o seu próprio trabalho e promoverem e fazerem também vida do seu próprio trabalho. Ou seja, agentes culturais e artistas locais com pouca segurança financeira, não é? Ainda existe muita luta, muito desafio para os artistas em poderem viver do seu trabalho.
E falta de espaços de convívio, espaços culturais, onde as pessoas sintam que é um espaço que pode acolher diferentes tipos de artistas e diferentes tipos de agentes culturais, que seja mais diverso. Ok, então, com propostas, as propostas, eventos de encontros de artistas e mostras de artes locais, começou já a acontecer, mapeamento de artistas e agentes culturais, fazer open calls que sejam itinerantes e, portanto, que possam também promover um bocadinho em cada um dos municípios dinâmica cultural, criação de um espaço de igualdade para acolher arte participativa, Shelter for Diversity, espaços culturais que funcionem em rede, portanto, estes espaços de cada um dos municípios, uma vez a rede. Também uma proposta de um conselho cultural ou um grupo que são os guardiões da cultura e, portanto, estas pessoas que vão criando aqui também alguma presença ao nível não só da cidadania ativa, mas também presença nas próprias autarquias, não é? Nos municípios. A tal agenda cultural partilhada e que fosse em português e em inglês. E projetos educativos que possamos levar a cultura, a história aos alunos. Por último, a criação de movimento de artistas e agentes culturais do Cova da Beira para sinergias e apoio mútuo. E esta está a acontecer. É Cultopia e vocês vão poder também conhecer um bocadinho melhor. Ok. Depois destas iniciativas, depois destas propostas, digamos, houve algumas iniciativas concretas já realizadas pelos grupos de trabalho e essas também são os resultados, são frutos daquilo que já aconteceu até agora. E elas começaram muito, por exemplo, com o grupo do ambiente, foi os primeiros que começaram a fazer iniciativas juntas e públicas. E até muito com a Ecoativo, a organização que também está aqui, o Guilherme, que representa a Ecoativo e que faz parte do Cova da Beira Converge, em conjunto com as pessoas do grupo e outras pessoas, fizeram-nos colheitas em vários momentos, aqui estes dois momentos também boletada, ou seja, vamos fazendo aqui recolha de bolotas para depois as plantarmos juntos. Foi mais uma das iniciativas do Grupo do Ambiente. O Grupo da Saúde e de Justiça e Bem-Estar Social também esteve presente na Bienal de Saúde, Saúde e Bem-Estar. Portanto, aqui os grupos também começaram a ter presenças em eventos locais, em eventos da região, ou feiras, ou bienais, etc. E, portanto, aqui era para criar uma experiência sensorial ligada à vivência do bem-estar, o que é isso do bem-estar, mais uma vez para promover esta reflexão sobre o que significa. O grupo da agricultura, com presença também, por exemplo, nos Míscaros, no Festival dos Cogumelos, tivemos a dinamizar aqui uma tertúlia sobre os cogumelos e o papel na regeneração de ecossistemas agrícolas. Também dinamizámos danças, fomos chamados a dinamizar umas danças nos próprios Míscaros. O Grupo da Agricultura foi também em março de 2024, a propósito do Dia Mundial da Água, à Escola Profissional Agrícola da Lagiosa, numa aula com os alunos, para poder refletir sobre exatamente estas questões que têm a ver com os sistemas, as técnicas de retenção de água, sobre a própria forma como eles veem que a água está a ser utilizada nas suas quintas. E a Cultopia, como falámos, a Cultopia foi assim um fim de semana muito cheio, muito completo e foi o pontapé de arranque desta iniciativa estrutural. Foi também muito bom, tivemos uma mesa redonda, tivemos a presença de muitos artistas, artistas plásticos, de performance, músicos, fotógrafos, ilustradores, etc. Com muita presença. E foi daqui que foi, então, este projeto mais sustentado. Ok, então, continuando com os nossos frutos e a nossa árvore que cresce,
em tom de resumo, houve estas aprendizagens e alguns ajustes que foram feitos ao longo do nosso percurso. Ou seja, relembrando todas aquelas etapas dos encontros, desde 2022 até 2025, todo este percurso, nós tivemos formatos diferentes, fomos fazendo alguns ajustes, lá está, com aquilo que fomos sentindo. No início, nós tínhamos os tais encontros de grupos que eram... os encontros eram dos grupos temáticos, grupos de trabalho temáticos. Portanto, nós encontrávamos e cada grupo reunia e trabalhava entre si. Durante algum tempo assim foi, até sentirmos que dentro daquelas curvas começa a energia a baixar e há pessoas que sentem, as pessoas sentiam que não conseguem estar eternamente em reuniões e em planeamento e precisam de outro tipo de estímulo. E esse tipo de estímulo foi depois o que nos fez criar, a partir do nono encontro, em outubro de 2023, as mesas redondas. E, portanto, nos nossos encontros encaixámos mesas redondas temáticas. E isso trouxe, para além de uma nova energia, trouxe riqueza, precisamente porque aprendemos mais. E, portanto, este foi um dos ajustes feitos. E, a determinada altura, dos grupos de trabalho temáticos, os 5 que vos falei desde o início, eles continuam a existir, mas nós começámos a dar mais ênfase e importância aos grupos de projetos, porque já começavam a existir alguns projetos mais estruturais e os grupos, e portanto as pessoas também já estão na fase de quererem coisas concretas a serem aplicadas na região. E, portanto, demos ênfase a esta parte do grupo de projetos e, portanto, as pessoas foram-se associando também a cada uma destas iniciativas. E, portanto, falando dos grupos, vou só referir em tom de nomear e de identificar os 4 projetos estruturais que vão ser hoje alvo de onde vocês vão poder saber mais, vamos ter um momento onde vocês vão poder ir às mesas e conhecer cada um destes projetos, mas só para referi-los, portanto, um dos projetos estruturais é o tal Plano de Soberania Alimentar, foi o que eu apresentei também há pouco, e portanto a ideia é poder fazer uma perspectiva de como é que é o nosso sistema alimentar local agora e como é que ele pode ser melhorado para haver maior soberania alimentar e como é que podemos envolver o maior número de pessoas e organizações para que isto aconteça. Temos também outro, e associar também esta soberania alimentar, mas não só, o Converge Cooperativa da Cova de Beira. Então, esta é um dos projetos fundamentais. Há um grupo já forte associado aqui à criação da cooperativa, já temos vindo a ter várias reuniões, ela está, digamos, neste momento no grupo de fundadores e está prestes a ser mesmo registada. Estamos em construção deste início, mas a proposta é esta, é uma cooperativa integral multissetorial. Mais tarde, o grupo, que também está aqui, se tiverem curiosidade, depois com o grupo vocês vão poder conhecer melhor. Outro projeto é o Cultopia. Oh, ficou cortado. Cultopia, e é este movimento cultural da Cova da Beira. Também vão poder ter uma mesa específica para este movimento e, se quiserem saber mais ou associar-se ao movimento, vão ter essa possibilidade. E, por último, da Carta d'Água, portanto, também o que já tinha falado há pouco, um momento para vocês poderem conhecer melhor qual é a proposta e poderem se juntar e poderem também apoiar, caso se identifiquem. Resumindo, então, esta é a nossa árvore, é muito diversa, já vai tendo muitos frutos, mas continuamos a crescer, continuamos a ser como bebé ainda, os 2 aninhos, portanto, esperamos vê-la daqui a uns anos com muito mais ramos, muito mais flores, muito mais frutos, e
e agradeço-vos a todos por terem também estado aqui a ouvir-me e a dar atenção a esta partilha. E se calhar finalizava este momento convidando o Luciano para se juntar aqui a nós, porque um dos resultados também essenciais é o manifesto, e neste manifesto eu penso que diz muito do que é o Cova da Beira Converge hoje e qual é a proposta, e eu convido o Luciano para poder partilhar convosco o manifesto do Cova da Beira Converge. E obrigada. Manifesto Cova da Beira Converge. Somos um movimento de cidadania ativa e inclusiva que nasceu na terra fértil da Cova da Beira. Reunimos pessoas de todas as idades, origens e culturas, unidas na paixão por este território e pela vontade de construir um futuro melhor. Queremos incluir todos os que aqui habitam e fortalecer as relações de empatia que nos ligam. Valorizamos as nossas diferenças e criamos uma rede de colaboração robusta entre cidadãos, organizações públicas e privadas. Acreditamos que a transformação interior de cada um de nós impulsiona a regeneração social, criando uma consciência coletiva que fortalece os laços com a natureza e com a comunidade. Somos guiados pelos princípios da democracia económica e da autonomia biorregional. O nosso sonho é a criação de uma ecocomunidade resiliente, autossuficiente e próspera na Cova da Beira, que possa servir como um modelo de participação, equilíbrio e harmonia, melhorando a qualidade da vida da população. Imaginamos um lugar onde as relações se entrelaçam harmoniosamente com a natureza, formando ecossistemas sustentáveis que florescem em equilíbrio e onde as condições de bem-estar permitem que as pessoas expressem e realizem todas as dimensões do ser. O nosso compromisso é claro: definir e implementar ações concretas que fortaleçam a nossa capacidade de enfrentar desafios, fomentem a participação cidadã e estimulem uma economia local justa e vibrante. Promovemos a criação de laboratórios vivos e grupos de trabalho contínuos que funcionam como comunidades de aprendizagem e inovação. A Cova da Beira Converge não é um projeto. É um movimento independente, um apelo à ação coletiva, um convite para que cada pessoa se junte e contribua ativamente para um futuro mais justo e regenerativo, e nesse processo se transforma e encontra o seu lugar na dança harmoniosa da vida. Imagina, transforma, converge.